Você em casa aí entendendo tudo isso, quem sabe não há uma possibilidade de aplicação daquela mesa que você viu no vídeo aí no seu computador. Tem jeito, Henrique? A gente desenvolveu aqui uma versão light, digamos, do projeto em que você pode usar no computador para demonstração, para entender como é que ele funciona melhor. Então, no caso, a gente teria o menu que o professor carregaria, né? A mesa trabalha com quadrantes. Isso aqui simularia um quadrante, um lado da mesa, então é como se um aluno estivesse usando. Então você escolhe a atividade, aqui nós temos algumas pré-selecionadas, e aí o aluno poderia retirar as letras do limbo, que a gente chama que é essa área, onde ficam as letras, e ele pode copiar as letras para fora, para formar palavras. Simplesmente clicando em cima e arrastando. E arrastando. No caso, como seria com linguagem gestual, gestos específicos em que o estudante pudesse remover sem clicar. Claro, né? com as mãos. Isso. Mas no caso dessa aplicação para o computador, facilitando, é no então, mouse. aqui você pode unir para formar sílabas, você pode separar, ou você pode tentar validar a palavra completa. No caso aqui nós temos registrado no sistema, é o que o professor acabaria planejando, né? A palavra elefante. É fácil ter um desenvolvimento disso também para a língua portuguesa? A gente está vendo aí tudo em inglês, né? Porque vocês foram demonstrar isso lá fora, precisava que fosse uma língua universal. Ali tem o feedback, né? Falando para a criança que ela conseguiu formar a letra. E no caso só tem palavras em inglês mesmo, porque era para demonstração lá e fazia sentido. Mas absolutamente simples de adaptar isso à língua de qualquer país. No caso, as atividades são planejadas pelo professor. A gente, no primeiro momento, a gente não queria tirar a responsabilidade do professor de levar a sua aula, de coordenar as atividades que iam ser feitas. Então, ele cadastraria as palavras que tivessem a ver com a sua aula e o que tivesse mais relevância para ele. Então, poderia ser feito até em inglês ou em outras línguas, caso o professor estivesse fazendo algum tipo de relação com outras línguas. Pode ser feito da maneira que o professor melhor elaborar a atividade dele. Ok. E como a gente já mostrou aqui nesse bloco do Link Brasil, isso pode extrapolar a sala de aula, né? Pode ir para outras derivações, para outros conteúdos com o mesmo tipo de aplicação, né? Exatamente. Mostra para mim mais um pouquinho, Henrique, lembrando a você que essa é uma aplicação desenvolvida para adaptar o que eles criaram para a tela de multitouch, de multitoque, para o seu computador, utilizando o mouse. Olha aí, ó. O que você faria com as suas próprias mãos, arrastando as palavras numa plataforma digital, você faz com o mouse e com o dedo. Gente, excelente, mais uma vez, muito obrigado. Algum agradecimento? Eu queria mandar um abraço para o pessoal do LITI, o Laboratório de Tecnologia de Informação Aplicada da Unesp, onde a gente trabalha, em especial ao professor Eduardo Morgado, que é o orientador do laboratório, e um abraço para o Pinda, amigo nosso Pedro Cavalca, que ajudou a desenvolver o projeto, e para a equipe Open Lab, a Bianca, o Joãozinho e o Thiago. Eles ajudaram a não só a idealizar o projeto, mas a construir junto com a gente. Então, que legal. Eles também recebem os parabéns pela... Completamente justo, tem que ter os nomes citados aqui na TV, com certeza. Vocês são estagiários desse laboratório? Sim, exatamente. Então, aí, o professor Eduardo, Xará, tá na hora de, hein? Obrigado mais uma vez, até a próxima. Nós continuamos falando do show de bola brasileiro na Imagine Cup, a Copa do Mundo de Computação, realizada na cidade do Cairo, no Egito. E olha, nessa segunda parte eu vou receber outros convidados, o estudante Ricardo Cacefo, aí com a camisa do Brasil, representante da equipe IC Unicamp, que ficou com o segundo lugar na categoria Acessibilidade. Está conosco também Amintas Neto, gerente-geral de programas acadêmicos da Microsoft Brasil. Bem-vindos, tudo bem? Obrigado, tudo bem. Gostei da camisa, hein? Foi fabricada especialmente para o evento, é verdade? Especialmente para o evento. Com seu nome nas costas. Tem meu nome nas costas. Nós vimos aqui no primeiro bloco nas imagens, né? Todo mundo de camisa do Brasil, uniformizado, deve ter arrancado aplausos e atenção de todo mundo. A Imagine Cup age como se fosse... Lá é como se fosse uma Olimpíada, né? Então a gente tinha a delegação do Brasil, todo mundo uniformizado, onde a gente passava, o pessoal parava e via, não, esses são os brasileiros que chegaram, fazendo bagunça, alegria, né? Que legal. Põe no ponto, inclusive, as imagens da abertura da Imagine Cup. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar esse clima de Olimpíada que ele nos falou. Aminta, seja muito bem-vindo aqui ao Link Brasil, tudo bom? Obrigado, tudo bem. Obrigado pela oportunidade, um prazer grande falar com todos. É interessante porque, ao mesmo tempo que a Imagine Cup é essa Copa de Computação que mistura vários países, mistura uma só empresa, a Microsoft, que acaba se colocando numa competição corporativa. São os executivos brasileiros cuidando dos seus, os americanos cuidando dos deles e assim por diante. E lá você só torcia para o Brasil, querendo derrubar a Microsoft parcela internacional de outros países. Era isso mesmo? Exatamente. Uma competição super saudável, tanto do lado dos estudantes como do lado da empresa que tenta levar o nome
da sua subsidiária para o topo. Uma coisa bem interessante que o Ricardo citou aí é realmente a força amarela. Hoje o Brasil, do ponto de vista de Imagine Cup, está tão famoso quanto a seleção brasileira de futebol. Então, quando todo mundo vê as camisetas amarelas e todo mundo em bloco, deixa todo mundo preocupado e, consequentemente, existem os prêmios que o Brasil tem se destacado todo ano. Quer ver como é que foi esse clima de Olimpíada aí tudo? Dá uma olhadinha nas imagens da abertura da Imagine Cup lá no Cairo, na cidade do Cairo, no Egito. Olha aí. E o clima era justamente esse, de Olimpíada que nós vimos aí, de comemoração, todo mundo na competição ali dentro, mas fora foi uma grande comemoração também. Você trouxe até o troféu pra gente? Trouxe sim. Dá uma reparada. O que diz no troféu, Ricardo? Imagine Cup, Egito, né, 2009. É o prêmio que a gente ficou em segundo lugar, que é o de acessibilidade para tablet PC, né? Depois eu vou mostrar aqui, que é o notebook que você usa. Depois não, agora. A caneta. Já está com o tablet no colo, já está com a caneta no colo. Explica para a gente qual é a noção desse projeto que levou segundo lugar em acessibilidade. Primeiro, o tablet, ele é um notebook, a gente pode dizer que é um notebook a princípio normal, mas a vantagem ele é mais leve, né? Mais fácil de você usar. E a interação que você pode fazer, além de usar o teclado e o mouse, usar também a caneta eletrônica, né? Então, para o ambiente de sala de aula, o aluno já está acostumado a usar o caderno e a caneta, ele vai usar o tablet PC, vai usar a caneta, então é algo que já está próximo da realidade dele, né? E a gente fez o projeto aí baseado nas metas da ONU, da educação, né? Para poder criar um ambiente na sala de aula de aprendizado ativo para o professor poder identificar quais são os alunos com deficiência para poder ajudar eles. Bacana. Olha, tudo que o Ricardo vai explicando, o Amintas e eu vamos assistindo diretamente nesse telão ali, ó. Então, tudo que o tablet está mostrando, o telão do Link Brasil está mostrando também. Explica para a gente, Ricardo. Então, vamos imaginar uma sala de aula onde o professor ele usa um tablet PC e os alunos também. O professor propõe um problema, e os alunos vão responder esse problema para o professor. Então, você vai ter várias respostas que vão vir para o professor desse problema, né? Aí a questão é como o professor vai conseguir analisar, vai conseguir identificar isso daí. Porque hoje o que eu vejo é que você tem uma tendência de inserir tecnologia na sala de aula e só colocar ela lá, as pessoas acham que vai resolver o problema, assim, vai ajudar a educação. Não é isso, né? Você tem que ter uma metodologia, né? Então, a nossa ferramenta, o professor consegue identificar quem são os alunos que mandaram essa resposta e comparar isso, por exemplo, com um gabarito, né? Então, a gente poderia aqui, nesse problema que a gente propôs, uma espiral. A gente pode imaginar uma espiral, e no centro da espiral aqui, quem teve uma resposta mais próxima. Ok. Esse problema envolve qual? É geometria? O que envolve qual conteúdo? Geometria seria marcar qual que é o ângulo de 90 graus. Então, por exemplo, aqui a gente tem o aluno John, ele acertou. Ele marcou o lado do certo, né? O ponto certo do triângulo. E aí o professor consegue identificar onde esse aluno está sentado, né? Ele pode vir aqui no que a gente chama de mapa da classe. E aí você tem, ó, o John está sentado aqui na primeira fileira. Então, com isso, o professor consegue saber quem são os alunos que estão com dificuldade de aprendizado, alguma dificuldade de acessibilidade ou dificuldade visual, e com isso dá uma atenção especial. Você sonhou, então, uma sala de aula em rede, mas também extremamente sensível do ponto de vista do acompanhamento do professor para cada ponto de vista dos alunos. E também as deficiências de aprendizado, as necessidades especiais identificadas pelo professor e trabalhadas também no conteúdo? Isso, trabalhadas no conteúdo. Porque a ideia é que, uma vez que o professor identifique quem são os alunos que estão com algum tipo de dificuldade, então, no caso aqui, tem 2 alunos que erraram o exercício. Por que será que eles erraram, né? Então, o professor já consegue ter uma visão, isso durante a aula, não precisa esperar terminar a aula para ter isso, né?